Oi, Dudu. Nossa primeira aula de revisão de matemática vai ter conjunto, função, que está na parte de trás, que é a função do primeiro e segundo grau, exponencial e logaritma. A gente tem PA e PG e tem medidas de tendência central e dispersão, tá? Eu comecei a revisão com o conjunto e, matematicamente falando, o conjunto é toda a coleção de coisas que fazem parte de um mesmo grupo. Então, se eu falo que o conjunto A, que eu represento sempre por uma letra, boto igual e abro aqui a minha chavinha. A gente coloca o conjunto dos números pares, eu sei que esse conjunto é 0, 2, 4, 6 e assim por diante, tá? Dentro de conjunto, Dudu, a matéria é enorme, mas a gente só precisa saber para vestibular alguns pontos principais. Então, não é aquele conjunto que a gente via quando estava lá no 5º, 6º ano. A gente tem conjunto vazio, que é aquele conjunto, então, que não tem nada dentro. A gente tem conjunto unitário, que é aquele cara que é formado por apenas um elemento. E dentro desses conjuntos, a gente pode ter alguns sinais. O pertence e não pertence. O contido e não contido. E o de igualdade, que é quando eu posso dizer que um conjunto A é igual a um conjunto B. Por exemplo, em relação a pertence e não pertence, considerando o conjunto dos números pares, se eu te pergunto, 8 pertence ao conjunto A? Opa, pertence, então tá ok. 7 pertence ao conjunto A? Não, então 7 não pertence, tá? Quando a gente fala de conjunto, a gente tem 3 operações com conjunto. Interseção, que é o que dois conjuntos têm em comum. Então, se eu tenho, por exemplo, o conjunto A, 0, 2, 3, 5 e 8, e tenho o conjunto B, 0, 1, 4, 5 e 7, o que eles têm em comum, que é a interseção, então A em interseção com B, a gente tem que é o 0 e o 5. União é o somatório de tudo, é quando eu junto A com B. Então, eu faço união. Claro, não preciso escrever os números que se repetem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. E diferença é o que tem um que não tem outro. Então, eu posso fazer A menos B e B menos A. Como que eu leio isso? O que tem A que não tem B. O que tem A que não tem B? 2, 3 e 8. E o de baixo, o que tem B que não tem A? 1, 4 e 7. Acho que já deu para entender, né? A gente aplica isso, basicamente, em diagrama de Venn, que vocês tiveram no primeiro ano. A gente passou bem rápido isso na revisão que a gente fez aquele ano. Toda vez que a gente determina um diagrama, eu vou pegar uma folha aqui rapidinho pra gente fazer um desenho. A gente pode ter um diagrama com 2 bolinhas ou com 3 bolinhas. Esta parte aqui que tá com o traço, ela é a interseção. É o que os dois têm em comum. O que tá em bolinha é a diferença, é o que tem um que não tem outro. E tudo isso é a união, é o que todos eles têm em conjunto. Como isso é cobrado bastante em vestibular, através disso daqui, ó. Eu vou dizer que 25 gostam em uma entrevista, 25 gostam de um produto A, 20 do B, 5 gostam de A e B, 10 não gostam de nenhum e eles querem saber quantos foram consultados. A gente sempre vai começar pela interseção. Então, é o que gosta dos dois ao mesmo tempo. Botei aqui o 5. Depois eu coloquei que 25 gostavam do A, mas 5 já estão aqui. Então, eu diminuo e
Descubro que 20 gostam apenas do A. Fiz a mesma coisa, 20 do B menos 5, 15 gostam apenas do B. 10 estão aqui fora do conjunto porque ninguém gosta de A e B. 20 mais 5 mais 15 mais 10, 50 pessoas foram consultadas. Eu vou passar para você na semana que vem uma lista só com exercício de diagrama de Venn, tá? Eu tô deixando você concluir as provas aí, mas já vou te mandar. O segundo tópico que eu separei era medida de tendência central e medida de dispersão. Média, mediana, moda, desvio padrão e variância. Média é bem simples, né, Dudu? Eu somo todos os meus elementos e divido pelo número de elementos. Então, se eu tenho uma média de 2, 3 e 8, eu tenho que 2 mais 3 mais 8, 5 mais 8, 13. 13 divididos por 3 elementos, aqui não vai dar exato, mas eu acharia a média, beleza? Mediana, eu coloco todos os números em ordem crescente, o que ficar no meio é a mediana. Nesse caso que eu tinha feito agora há pouco, o 3 é uma mediana, nesse caso. E moda é o que mais se repete num determinado grupo. Quando a gente fala de variância, Dudu, a gente tem o somatório do valor menos a média elevado ao quadrado sobre o número de elementos. Ai, Roberta, não entendi nada. Suponhamos que eu tenho 2, 5 e 8. 15 sobre 3 dá 5. Aí eu faço 2 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 8 menos 5 ao quadrado, mais. Usei esses 3 elementos aqui, menos a média ao quadrado, e dividi tudo pelo número de elementos, que era 3. Resolvo. O desvio padrão é a raiz desse valor da variância que eu achei. A próxima matéria é PA e PG, a gente viu bastante ano passado, né, no início do ano, que é a progressão aritmética, que lida com soma e subtração, e geométrica, que lida com multiplicação ou divisão. Progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Por isso que eu posso dizer que A2 menos A1 é igual a 3 menos A2, que é igual a A4 menos A3, e assim sucessivamente. Eu tenho alguns tipos de PA. PA crescente, quando a razão é maior que zero. Então, vamos supor aqui 2, 4, 6, 8. Eu tenho PA decrescente, quando a razão é menor que zero, 8, 4, 6 e assim por diante. E eu tenho PA de razão zero quando ela é toda formada por um elemento só. Beleza? A gente tem ainda PA finita e infinita. Finita, que a gente conhece o número de N's, e infinita, onde a gente não conhece. Quando a gente fala de PA, a gente sempre vai lidar com o termo geral ou enésimo termo. Tá? Só um minutinho, Dudu. Maria, se ainda falta um negócio de inglês aqui. Toma um banho e volta. A gente tem o termo geral ou enésimo termo, onde a N é A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes R. E a gente tem a soma dos termos, que é dada por A1 mais a N vezes N sobre 2. Roberta, como eu descubro? Vou falar aqui, Dudu. Ele corre 2 km no primeiro dia, 4 no segundo e 6 no terceiro. E ele continua. No 10º dia, quanto Dudu correu? No 10º dia. Então, eu vou querer o A10. A N é 2. N é 10 menos 1, porque são 10 dias, vezes a razão, que é 2. 2 mais 18. Dudu correu 20 quilômetros no 10º dia. Agora, se eu pergunto o total que o Dudu correu nos 10 dias, aí eu faço o SN. Soma dos 10 dias é a 1 mais a N, que foi a fórmula que eu fiz antes, que é o último termo, vezes o número de termos, que são 10, tudo sobre 2. Beleza? Na progressão geométrica,
ele é uma sequência numérica, então, que a gente tem multiplicação ou divisão, é uma sequência numérica cujo quociente ou razão entre um número e outro é sempre igual. Por isso que a gente determina que a razão é dada por A2 sobre A1, A3 sobre A2, A4 sobre A3 e assim sucessivamente. Eu tenho PA crescente com a razão que aqui é Q maior que 1, então tem que ser 3, 9, 27 e assim por diante. Razão decrescente se for 27, 9, 3 e igual a 1 se for, por exemplo, 3, 3, 3 e assim por diante. Eu também tenho aqui o termo geral, que é o último termo, a n, que é a 1 vezes q elevado a n menos 1, e tenho a soma dos termos também, Dudu. Só que aqui eu tenho a soma dos termos infinita, que é quando não tem fim, que é quando eu não sei o número de termos, e finita, que é quando tem n. Quando eu tenho n, a1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. E quando eu não tenho n, Sn a1, 1 menos q. Beleza? Ainda na nossa revisão 1, a gente tem função, que foi a matéria toda que você teve no primeiro ano e que está tendo desse ano de novo. Então, a gente vai falar sobre elas. Função do primeiro grau, f de x é ax mais b, aonde todo f de x é y, porque para todo pontinho eu formo um par ordenado. A é a parte variável, B é a parte fixa. Quando eu tenho zero da minha função, eu caio numa equação de primeiro grau. O gráfico da minha função, crescente A maior que zero, decrescente A menor do que zero. O que corta o eixo y é sempre o B da minha função. Probleminha envolvendo o sistema, a gente fez alguns. Probleminha envolvendo parte fixa e variável também. Então, fábrica, o táxi e afim. E as representações, tá, Dudu? Na função do segundo grau, f de x é ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente tem que y é ax ao quadrado mais bx mais c. No zero da função, eu caio numa equação de segundo grau. Nos meus gráficos, eu tenho delta maior que zero igual a zero ou menor que zero. E se o A for maior que zero, elas são crescentes, A menor que zero, decrescente. Quando delta maior que zero, corta duas vezes o eixo y, igual a zero uma vez só, e menor que zero nenhuma vez. O ponto mais baixo ou mais alto é chamado de vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Se o A for maior que zero, é o valor mínimo. E se o A for menor do que zero, é o valor máximo. Aqui no resumo, eu ainda coloquei um sisteminha de equação do primeiro grau, porque quando a gente faz aquele problema envolvendo o sistema, acaba caindo nele. Mas a gente já tinha visto, eu esqueci que a gente acabou de ver essa aula para a prova, então tá tudo bem. E a gente ainda tem função exponencial, que é f de x a elevado a x, onde x é meu expoente e a é minha base e y é igual a a elevado a x. Eu tenho zero da minha função, que cai na equação exponencial. Regrinhas de exponencial. Todo a elevado a zero é 1, todo a elevado a 1 é ele mesmo. Multiplicação de bases iguais repete a base, somos expoentes. Divisão repete e diminui. Quando eu tenho algo elevado a outro elevado, repete e multiplica os expoentes. Expoente negativo inverte e bota positivo. E aí a gente tem os que estão sendo multiplicados a um expoente só, que eu faço uma distributiva aqui de expoente. A gente tem equação exponencial, e aí a gente tem alguns tipos. O tipo inicial em que eu boto todas as bases iguais. Eu vou te mandar esse mapa mental, tá, Dudu? O tipo 2, em que eu uso as regras de exponencial para cair na minha equação do primeiro grau e substituir. E o terceiro tipo, que eu também uso uma incógnita, mas cai na minha equação de segundo grau. Beleza? E ainda a gente já tinha visto também gráfico de função exponencial. A maior que 1 crescente, A menor que 1 entre 0 e 1 decrescente.
sempre passa pelo ponto 1, porque todo valor elevado a zero é 1. E probleminha a gente fez de bactéria, fez os outros, é mais para relembrar. E função logaritma, f de x é igual a log na base a de x, porque todo log na base b de a é igual a x, b elevado a x é igual a a. No zero da função, equação logarítmica, a gente também viu todas as regras. Log na base a de 1 é 0, porque a elevado a zero é 1. Log na base a de a é 1, porque a elevado a 1 é a. Quando eu tenho aqui igual a elevado a log na base a de b, fica só o b. Quando eu tenho log de bases iguais, eu posso cortar eles e ficar só com os resultados. Quando multiplica, soma. Quando divide, diminui. Regra do peteleco, o elevado vem para frente. E multiplicações de bases e exponenciais trocados dá 1. E os gráficos estão aqui. Essa é a revisão de matemática. A partir da semana que vem eu já vou ver como vão estar tanto suas matérias quanto os deveres. E a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com deveres paralelos sobre essas matérias de revisão, além das provas, tá bom? Estamos por aqui.